Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Estamos aqui, eu, Rafael Teles, Franco Chamorro. Salve! E Cássio nos abandonou, já há alguns episódios nos abandonando, mas tem lá os seus motivos importantes. Você que não sabe qual motivo, volte e escute os outros episódios. Ele mudou de profissão. Mudou? Essa é a verdade. É verdade. Profissão pai agora. Então, estamos aqui com Renan Calori. O convite foi feito há muito tempo. Salva de palmas para Renan Calori, fisioterapeuta amigo, tá aqui com a gente. Vamos começar brindando, né? Não pode ser diferente. Vamos, porque ele tá com sede e ele já cobrou esse brinde há uns 3 minutos atrás. Uhum. E vamos lá. O Renan Calori, então, que é fisioterapeuta, especialista em esporte, pelo HC, né? No esporte e no exercício. Fez também o aprimoramento do SET, né? De final de semana, da Unifesp. E dentro da sua... Atualmente, então, ele é físio do Clube Paulistano, com várias modalidades, né, Renan? Sim. E sócio da Clínica de Fisioterapia Esportiva Esfera, junto com o Lucas Tonicelli, que já veio aqui falar com a gente sobre reabilitação de coluna. Então, todo mundo da mesma panelinha. E por que o Renan foi quem a gente trouxe para falar aqui sobre o tema que é o profissional que abraça o mundo? A gente já teve diversas conversas aí desde que a gente se formou a respeito de decisões importantes para tomar, né? Para quem viu a arte aí do nosso dessa live de hoje, o Franco procurou uma imagem com alguém tentando equilibrar vários pratos ao mesmo tempo, né? Exatamente. Que remete justamente a essa situação, muitas vezes que o profissional recém-formado passa, de receio de perder oportunidades e acabar falando sim para muita coisa. A gente vai ver até que ponto isso pode ajudar, até que ponto isso em algum momento faz sentido rever. E o Renan é um exemplo disso, de poder, nesse período a gente vai conversar, mas você passou por muitos lugares, né? Tipo, eu lembro que no seu, primeiro ano de pós-formado ali, cara, atuando em 3, 4 lugares ao mesmo tempo, mais paciente particular. O famoso Julius da fisioterapia. Julius, cara, é o Julius. Exatamente. E tinha que pagar o leite das crianças, né? Olha só. Então, assim, é óbvio que a gente vai conversar aqui, acho que o momento é disso mesmo, é de se arriscar, de ir pra frente e aceitar muita coisa. A gente vai conversar. Renan, bem-vindo aí ao podcast. As primeiras palavras são suas aí pra gente entrar no papo, cara. Boa noite. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Venho acompanhando vocês há um tempo, não só no podcast, mas, né, a vida de vocês. A gente estudou junto. E depois continuou a amizade pós-faculdade. Então é uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom ver onde vocês estão chegando, onde vocês já chegaram e onde vão chegar, né? Isso aqui vai estourar em algum momento. Muita gente vai ficar conhecendo, com certeza. Ainda mais agora, com você como convidado, Cara, né? Porque eu abraço o mundo, né? Então o mundo tem que ver, né? É isso. Exatamente. Eu só tô com uma dúvida, porque assim, eu fiz uma puta cagada que eu esqueci hoje a câmera, né? A GoPro eu esqueci no HC. E vai ter vídeo nessa gravação, porque, cara, esse é um episódio que precisa de vídeo, né? Pra beleza do Renan, cara. Nossa, cara. Que isso? O cara é um gato da fisioterapia aqui. Olha isso. Qualquer pessoa, se o Cássio tivesse aqui hoje, ele faria uma piada. Não faria. Faria uma piada. Cássio... Sabe qual que é a piada? Qual que é a piada? Nossa, tá calória aqui. O Lucas faz essa piada o tempo todo. Bosta. Não, péssimo. Mas a gente gosta. Mas vamos lá, Renan, conta um pouquinho, cara, pra gente, assim, né? Por que você, de novo, por que você confirma que é o convidado pra falar disso, cara? Como é que foi o seu começo ali de pós-formado? Essa loucura de atender bastante em diversos lugares começou logo depois de formado ou foi depois mais da pós? Como é que foi isso, cara? Putz, na verdade, eu penso que não foi nem pós-formado, foi da minha formação, né? Eu sempre fui um pouco na ideia de tentar agradar todo mundo, de tentar... não quero ficar de mal com ninguém e tudo mais... Nem tem porquê, todo mundo se dá bem, todo mundo pode ser feliz junto. Então, foi mais ou menos nessa ideia. Então,
Pós-formado não foi diferente. Eu saí da USP e na hora me veio o que fazer na cabeça. Eu não tinha exatamente o que eu ia fazer, né? Então, se era realmente esporte, se era, sei lá, alguma coisa mais voltada à ortopedia, se era neuro, eu realmente saí um pouco com dúvida, mas tanto que a primeira clínica que eu comecei a atender foi perto de casa, então foi pensando mais em algo mais cômodo, né? E pensando também em, cara, dar um passo inicial, né? Tipo, para onde que eu vou? Começar a atender, né? Começar a atender. Ver como é que era na prática fora do estágio. E aí, de lá, fui bem, comecei bem, tudo mais. Eu falei, acho que dá para dar passos maiores, assim, em clínicas maiores. E aí eu fui para uma esportiva, que foi a Branca Esportes, né? Que era perto de casa também. Só que eu não deixei de ficar na primeira. Então eu estava em 2 lugares já. Mais a pós-graduação. Mais a pós-graduação, exatamente. Que era lá na USP e a pós da USP permite você trabalhar, né? Porque ela é meio período e no período restante eu ficava trabalhando nessas 2 empresas. Quando eu comecei no Branca Esportes, eu gostei, né? Então eu comecei a gostar, comecei a me conhecer como terapeuta e aí foi indo bem, foi crescendo e aí me fizeram uma proposta na época era a fisioterapeuta da Seleção Brasileira de Handball, me chamou para trabalhar com ela, que era a Vanessa. E eu fiquei todo animado, só que a clínica estava construindo ainda, era a 2ª unidade. E aí, na verdade, era uma outra unidade. E aí, em algum momento, também me cresceu os olhos. Eu falei, nossa, mas eu não quero ficar fora do Branca, eu quero continuar. Ou seja, já temos 2 pratinhos girando. Pós-graduação, que também é um prato. E entrando um 4º prato aí na história. Talvez uma bandeja, né? Pós-graduação. Só que esse lugar demorou para começar a acontecer. Tem gente aí? Tem, opa. Que lindo. Depois a gente chama. Você é um cara muito popular, cara. Você abraçou o mundo e o mundo te abraça de volta. Que fofo. Coisa linda. Então, nesse momento do primeiro ano, eu já estava me relacionando aí com 2, 3 lugares além da graduação, além da pós, né? Não, vamos lá. Antes de continuar a história, como dar conta de 2, 3 lugares? Como que era a rotina? Inicialmente as agendas não eram cheias, né? Então eu usava muito para estudar, eu usava muito para... Eu ficava estudando lá quando tinha horários vagos e tal. Então, assim, no começo era uma demanda consideravelmente ok. Eu dava conta tranquilo e eu estava perto de casa. Então eu almoçava em casa. Na época ainda morava com meus pais, então era bem tranquilo, assim. Não era algo que me sufocava. E e é isso, aí foi levando. Essa terceira clínica não estava aberta ainda. Eu sabia que se eu fosse para lá em algum momento eu ia ter que abdicar, porque ela era mais longe, né, de alguma coisa. Até aqui... tô tentando lembrar, na verdade, porque faz tempo, né? Porque também tem um momento que a gente te chamou para Move For, né? Aí foi um 5º prato. Não, é verdade, eu pulei essa etapa, cara. Porque a Move For... Não, foi a primeira Move For. Foi a primeira? Não foi durante a graduação? Não, calma aí, vamos lá, vamos recapitular. Tipo, pouquinho depois, assim, da Eu vou graduação. recapitular uma ordem breve aí. Cronológica, por favor. O Tornicelli, que tinha um projeto lá com a ECA na época. Eu lembro de ter ido ele, o Renato, do ombro, né? E a Flávia, que eram um trio lá que se dava muito bem na época de 7, continuaram fazendo isso junto e me chamaram para ir meio como estagiário. E aí eu fui com eles, aí o Lucas estava já meio realizado, largando o osso assim, falou, você quer assumir? Aí eu assumi chamando o Rafa e o Henrique num primeiro momento, e acho que o Consolo também. E dali eu falei, e aí, cara,
gostaram da experiência? Vamos continuar fazendo isso daqui, só que agora de um jeito sério? Ou vamos passar para a próxima geração que vai pegar nesse ciclo de aprendizado, né? Aí, não, vamos fazer um negócio sério. Aí foi aí que começou. E depois a gente abriu para Wagner, Renan, Thiago também, que são pessoas que sempre estiveram juntas e a gente quis se testar trabalhando junto. Acho que foi essa a primeira ideia. Tipo, a gente sempre se deu muito bem como amigos, sempre se deu muito bem fazendo trabalho de faculdade, as coisas juntos. Será que a gente se dá bem trabalhando realmente junto? Então, acho que foi essa saga, né? Uhum. Então foi um pouco depois, né? Mas ainda foi 2017. Foi logo no comecinho, no primeiro ano pós-formado, né? Primeiro, no máximo, segundo. E... Então teve a Move4, que a gente acabou sendo empreendedor ali, né? Tipo, a gente acabou sendo donos, né? Sim. Acabou não, a gente foi. foi. A gente foi dono da Move4. Nossa senhora, teve bastante coisa, é verdade. E aí, então eu tava com 4 coisas já nesse primeiro ano. E assim, na perspectiva, assim, uma agenda semanal sua, como que funcionava na época, né? Porque tinha pós-graduação no período da manhã. Em que dia, que horário que você ia nos outros lugares? A Move4 era um negócio que ainda rolava, tipo, mais sazonal, né? Então, eram jogos periódicos, então ela cabia aí numa agenda de feriados, de final de semana, então não pesa tanto também, né? Sim, mas a Move4 tinha reuniões semanais, né? Então, as reuniões... Então, para quem não conhece, a Move4 a gente acabou fundando pós-formado. E aí era uma empresa que basicamente lidava com eventos esportivos, principalmente universitários. Então essa era o meu terceiro prato aí. E a rotina mais ou menos era encaixar à tarde conforme a demanda das agendas. Então, tipo, tinha pacientes particulares, tinha o Branco e tinha o outro lugar, né? Chamava Pilates da Vila, na época. Não trabalhava com Pilates, mas só fisioterapia lá. Então era meio que... Como era tudo perto um do outro, os dois eram perto da minha casa, então era tranquilo. Você deixava a agenda aberta em todos esses lugares? Lá não tinha... Você não precisava fechar a agenda. Tipo, conforme eles iam agendando, eu ia fazendo meus horários. Eu lembro, né? Era sempre um agendamento prévio. Não tem agendamento para o mesmo dia, assim, de supetão. Como que você não está aqui, né? Então você consegue se planejar. Não tinha essa demanda, né? Eram empresas mais abertas. Tanto porque o cargo-chefe das duas não eram fisioterapia. Acho que isso é importante, que me ajudou a ser mais moldável, né? Então, o cargo-chefe da Bank Sports era treinamento de corrida, principalmente, e do Pilates era o Pilates, né? Então a físio era o que dava, chegava a demanda. E aí era legal e foi crescendo. Em algum momento cresceu a ponto de eu falar, putz, não sei se é aqui que eu quero estar a médio ou longo prazo, vou procurar um lugar que é mais minha cara, né? Então, nessa época, já tinha uma pegada empreendedora também, que eu gostei. Foi uma experiência muito boa da Move4 em tocar uma empresa, em ter uma empresa. Então, ali foi a sementinha para eu chegar onde eu cheguei hoje também, né? A Move4 foi o pontapé inicial para o empreendedorismo na minha vida, né? Na verdade, foi a fisioterapia para a seleção, né? Lá atrás, né? Lá atrás. Que foi acho que foi a nossa primeira... Foi o primeiro teste, assim, para valer da gente trabalhando junto, e aí o segundo no mercado de trabalho foi a Move4. Exatamente. Bom, no final, eu não... enquanto eu esperava a Vanessa me chamar para trabalhar com ela na empresa que ela estava abrindo, ela falou, putz, para você não ficar parado, vou te colocar num lugar. Fala, mas eu não tô parado. Com a gente, ela queria me, entre aspas, fidelizar, né? Ela, putz, eu vou te colocar numa assessoria de corrida, que foi a Prime Run. E aí essa foi... No Morumbi, né? No Morumbi. Aí começou a ficar mais longe as coisas. E aí eu comecei lá e foi bom, porque a agenda cresceu muito
E quando ela me chamou definitivo, eu já estava com uma agenda muito bem consolidada lá e eu falei, putz, não vou com vocês, vou ficar aqui. A gente tinha conversado também. E aí ficou tudo certo, fiquei na Prime e nessa época eu saí da Branco Esportes e do Pilates da Vila, exato. A Move4 eu não lembro se nessa época ainda existia, mas em algum momento a Move4, a gente, ela se juntou com a Care Club e aí a gente acabou se desfazendo, né, da Move4. E aí, nesse momento, eu só estava na Prime até que me chamaram para ir para a Alphaville, lá na Moving Care com a Raquel Menegassi. E aí era Moving Care em Alphaville e Prime Run no Morumbi. E eu morava na Vila Mariana. Aí começou uma saga... Começou a ficar legal. Começou a ficar legal, porque eram empresas que eram mais voltadas a físio, tinha bastante demanda de físio. E aí... Físio no esporte mesmo. Físio no esporte, exatamente. E aí começou a ficar mais puxado. E é isso. Aí eu fiquei um bom tempo, né? Acho que uns 2 anos nessa pegada. Então, era acordar cedo, ir para Moving Care, para Alphaville, e depois voltava e atendia na Prime, no Morumbi. Então, era basicamente isso pós-graduação, né? Eu já tinha me formado isso depois de terminar a graduação, né? Então eu já tinha me formado e estava nessas 2 empresas. E eu achava que seria até que um futuro bacana, mas estava muito longe. Eu comecei a desgastar. Moving Care e Prime, excelentes lugares, mas estava longe. Aí eu comecei a optar pela qualidade de vida, né? Falei, putz, tá complicado para mim. Deixei a Moving Care, e a Prime era mais perto. Em algum momento eu saí da Prime também. Nessa época, eu conversei com o Lucas, né, que ele estava montando a Esfera. E a Esfera era do lado da minha casa de novo, só que seria algo meu, né? Então, eu falei, putz, já tenho essa vivência da Move4 em ter algo meu, gostei da ideia, falei com ele, gostava do trabalho dele, gostava dele como pessoa. E aí a gente começou a conversar e produzir conteúdo produzir tudo para ficar lá e deu certo. Aí a gente, nessa mesma época, o Bruno já estava por lá, o Bruno Costa. A gente meio que, os 3 ajudaram na base da Esfera, nas conversas, nas reuniões de base, eles estavam uns 3 lá. E quando o Bruno se formou, ele foi para a Esfera e agora a gente está os 3 lá. Eu saí da Prime Run e fiquei na Esfera. Ou seja, essa é a minha jornada. É uma jornada de colocar e ir tirando pratos, né? Acho que esse é o primeiro ponto que se destaca. Não sei se você quer falar alguma coisa, senão eu já vou... Só para complementar, né? Antes de ficar só na Esfera, eu fui para o Clube Paulistano, Atlético Paulistano, e essa é a minha rotina atual. Então, de manhã eu fico na Esfera, à tarde no Clube Paulistano e à noite eu volto para a Esfera para atender. Ainda está corrida a minha agenda, mas essa é a situação que eu estou hoje e estou bem feliz, né? Na verdade, estou com a minha empresa e estou num clube. Então, é o mais próximo de qualquer rendimento esportivo que eu já tive, né? Porque a clínica também é esportiva, né? Então, esse é o meu cenário atual. Pô, legal demais. O que eu tava falando é que fica bem claro, assim, o início ali meio... Eu vou falar o que me parece, tá? Aí você dá o seu parecer e fala tem a ver ou não tem a ver, mas... Bela camisa, hein? Que bela camisa, Renan. Onde você conseguiu uma dessa, cara? Pô, isso aqui Pô, faz a propaganda aí, o merchan dela, cara. Ô, pessoal, a camisa aqui, ó. Aqui, ó. Não, é pra esse aqui, ó. Desculpa. Corta pra mim aqui, obrigado. Roupa do Movimento em Foco, postura importa, hashtag postura importa. Tem à disposição aqui, caso vocês queiram comprar. É uma delícia de usar, um tecido incrível, excelente. Muito bom. Olha.
Ele deu uma sensualizada. Ele cara, deu você uma viu? sensualizada. Você também tá usando, eu não tinha visto. Que fofo. Caraca, e olha que engraçado, Olha, eu ele também tô usando. Caraca, esse negócio é muito sinérgico, né? Que engraçado. Acho Será que que o pessoal de casa tá usando? Bom, talvez alguns sim, mas muito mais gente pode começar a usar. Muito bom. Garanta já a sua. Voltando lá, a impressão é de... Cara, caiu no mercado de trabalho, é de se pôr em teste. E aí, quais são os testes que estão aparecendo aí? Onde eu posso começar a meter as caras, praticar, experienciar? Então, apareceu o Pilates. Tá, meu negócio não é trabalhar com Pilates, mas existe sinergia para físio? Vamos lá, testa. Aí o Branca, aí aqui, ali. E a impressão é que vai surgindo também novos contatos, uma rede grande, as pessoas vão te reconhecendo. E aquele negócio que parece que é de pouquinho em pouquinho, mas vai virando uma bola de neve que daqui a pouco um montão de gente te conhece, novas oportunidades aparecem, os lugares que você começa vão dando certo também, e aí chega um momento que é muita coisa para sustentar. Então eu vejo duas coisas, assim, vamos abraçar o mundo, só que agora eu não tenho braço para todo mundo, então... Qual que é a ideia inicial ali mesmo? Foi realmente de ir se testando, ver onde tem mais sua cara, enfim. E depois, qual que é o trabalho do sustento isso e como que eu começo a escolher, sabe? Tipo, onde vale a pena, onde eu me dedico, quais foram as reflexões que você passou? Porque eu imagino que isso até não seja tão fácil no momento que você está vivendo, mas agora, refletindo de retrospecto, fica mais fácil de pensar. Né? Sem dúvida. Nossa, de reflexões, de lições, tem muita coisa para falar, né? Tipo, acho que até para quem está se formando agora tem bastante coisa para falar. Então eu não saí logo da graduação e já fui para uma empresa grande e tipo, legal, vou ficar aqui, vou fazer minha carreira aqui. Foi uma coisa mais de ir se conhecendo, como eu falei, eu saí sem saber muito bem o rumo. E conhecer os mercados também. Eu queria conhecer diferentes chefes, eu queria conhecer diferentes empresas, queria conhecer diferentes linhas de raciocínio. Né? A Raquel lá na Moving Care vem de uma linha da USP um pouco que faz tempo, né? Ela teve aulas parecidas com as que eu tive, só que faz tempo, né? Principalmente falando de reeducação. Então ela me agregou muito na reeducação. Então, ouvir pessoas diferentes sempre me agradou, sempre quis aprender, né? Isso vem também um pouco dos cursos que eu fiz pós-formado, né? Eu fiz a especialização na USP, fiz aprimoramento no Unifesp, fui para o IDOT, na osteopatia, dei as caras um pouco na quiropraxia, cursos online, o curso de vocês também. Garanto o seu. Muito bom. Então, assim, eu gosto de consumir ideias, né? De ouvir pessoas, sempre gostei de dar aula, então isso para mim é muito bom ouvir para poder um dia passar isso para as pessoas. Então, assim, a parte da curiosidade de conhecer é um ponto. O abraçar o mundo, eu acho que... Como você disse, isso vem de antes já, né? Já vem da minha formação, né? Tipo, assim, acho que a base da minha família é não pise em ninguém, seja educado com todo mundo, se te baterem, vira as costas. Então, acho que foi muito disso, assim. Se te baterem, você abraça ele na balada. Abraça o mundo, Já aconteceu eu isso. Eu sei, tô falando porque já aconteceu. É verdade. Meu Deus. Lembra disso? Não lembro. Eu não tava. Mas não. Vamos seguir. Mas ninguém me bateu. Quase me bateram e abracei a pessoa. É verdade, não lembrava disso. E é isso. Então, tem essa questão do abraço mundo, tanto que foi muito difícil sair dos lugares. Falar, putz, quero sair, eu vou sair. Falar não para alguém era um negócio para mim. Eu aprendi a falar não. Aprender a falar não é algo libertador, né? Quando você aprende. Mas era muito difícil falar, vou sair daqui. Você fica refém do sim, né? E refém do sim, cara, não tem tempo. Não dá, né? Você quer... É aquela coisa de tentar separar um pouco o que é
o que você vislumbra em termos profissionais com as oportunidades que chegam, saber se aquilo faz sentido para você, se não faz, e separar isso que é o profissional do pessoal. Falar não, é que às vezes, acho que é isso, assim, o Renan, para quem tá ouvindo agora e não o conhece, mas para quem conhece sabe, tem um coração gigante. Então ele é essa pessoa que ele não vai negar num primeiro momento. Hoje, anos passados, experiência adquirida, com certeza deve falar não para muita coisa. Inclusive, chama ele para as coisas, ele fala, não posso. Não, isso é o que mais acontece. Antes ele topava tudo. Cerveja tá... Vamos. Agora, o bichinho tá concorrido ali. Mas não é pelo não, isso é mais pelo trabalho, né? A demanda de trabalho tá grande. Não, assim, mas o que eu quero dizer é isso, assim, é saber realmente tem esse ensinamento que é o momento de saber separar o que é o profissional do pessoal e entender. As pessoas vão entender, né? Só que às vezes a gente fica com uma expectativa de que elas não vão entender e fica se cobrando por isso, Sim, né? Muitas vezes acho que é mais com a gente do que com o outro, assim, né? Aquela preocupação de, eu não quero, mas o outro tá tranquilo, assim, né? Eu vejo porque em vários momentos eu também tinha esse comportamento, no trabalho não. Mas assim, com um amigo, aí tipo, calhou um dia de ter, sei lá, aniversário de uma pessoa, outra pessoa combinou fazer de tudo para me desdobrar e tá nos 3 eventos e eu não conseguia estar realmente presente em nenhum. Porque aí você passa, você não curte ninguém. Isso é um exemplo de aniversário, mas, cara, pro trabalho faz muito sentido. Pro trabalho faz total sentido. Se você tá em, sei lá, 3, 4 lugares ao mesmo tempo, né? Ok, você tá, de repente, para se testar. Isso acho que faz bastante sentido no começo. Não sei, eu não imagino uma vida sustentável. Continuamente, assim. Isso por um bom tempo. Você imagina, sei lá, 5, 10 anos de formado sendo uma loucura dessa. Isso é bem difícil de imaginar, assim. Então, chega um momento que falar não, né? Com certeza. Eu vejo até um mix, assim, o porquê que isso existia, né? Por que você tinha dificuldade de falar não? Eu acho que é uma mistura de não quero te magoar com eu não quero errar, não quero falhar com você. Então, acho que isso se reflete na clínica. Muito. Até hoje. Isso eu tenho aprendido muito. De, por exemplo, eu não posso errar. Eu não posso... Se você me veio com uma queixa, eu preciso resolver. Nem que seja te encaminhando para o profissional certo, mas eu não posso errar. Sim. E quando erra, é muito, muito destrutivo. Assim. Eu fico mal, eu choro, eu fico refletindo, eu vou estudar. Aí me dá aquela ideia de vou atrás de cursos. Então, tá faltando alguma coisa. E aí você se toca que às vezes... Putz, não é bem assim, né? Tipo, você não é Deus, você não é... Sei lá, você pode errar. E vamos deixar claro aqui que o errar... Para mim tá muito claro aqui que o errar não é ser iatrogênico, né? Não é esse errar que a gente está falando, né? Tá sendo errado de às vezes não conseguir entregar aquele melhor prognóstico que você tinha na cabeça, né? E aí vem a cobrança muito forte. O que não é necessariamente um erro, porque não depende só de você. Exato. Né? Exatamente. Depende de milhares de fatores. Alguns deles estão no seu controle. O que depende da gente é o planejamento terapêutico bem elaborado, né? Isso sendo feito, se o paciente vai seguir uma história, então não depende só de você. E mesmo que ele siga, se não for o prognóstico que você estipulou lá do início, também isso depende de um monte de fator, né? Sim. Eu acho que essa compreensão de que é isso, a gente não é Deus, não tem controle sobre todas as variáveis do paciente é importante. Mas, ao mesmo tempo, equilibrar isso pode ser muito bom, né? Então, não é também... Então, tanto faz. Eu sei que você tem um carinho muito grande e você tá na pele ali, você quer resolver, quer entregar o melhor. E aí você é incansável no sentido de, puta, não deu certo aqui, o que eu vou fazer? Então, você não se acomoda, né? Tipo, tem um momento de tristeza, de sofrimento,
mas fala, na próxima eu quero acertar. Sim, sim. Então, o que eu preciso para Tirar acertar na próxima? aprendizados de cada situação. Lógico. E acho que o processo como um todo parece ter sido um grande aprendizado para você, mesmo quando chegou lá no limite. Imagino que tenha sido um aprendizado de mais que isso não dá. Sim. Então, chega nesses momentos que você teve que tomar decisões de deixar de equilibrar... Qual prato eu vou descer, equilibrar né? alguns pratos, qual prato eu vou descer, né? Ou até qual que eu vou deixar cair, né? Tipo, às vezes não dá deixar tempo de cair. descer, né? E às vezes até erguer outros pratos, né? Então, pô, a decisão por... Tava na Prime, rolou conversa com o Lucas e com o Bruno também na época de abrir um negócio de vocês, a Esfera. O que fez você deixar o prato da Prime lá embaixo e erguer o da Esfera, cara? Pós-formado eu não sabia o que eu queria. Chegou um momento que eu sabia o que eu queria. E... qualidade de vida era uma das coisas, né? Então, estar longe, pegar trânsito é uma coisa que me incomoda muito. Já estava me incomodando há muito tempo. E você já sabia disso ou foi Já esse sabia. período que te ensinou? Não, já sempre soube. Sempre soube. Mas na época de Alphaville e Morumbi, exacerbou muito. E assim, sabia que incomodava, mas estava disposto. Estava disposto. Estava disposto porque não sabia também exatamente o que queria. Também tem isso. Assim, eu não sabia onde eu... Assim, talvez saindo da graduação, vocês sabiam que queriam estar em algum lugar. Eu sabia mais ou menos a direção, mas não sabia o que fazer, eu não sabia a via final, né? Aliás, desculpa, eu sabia a via final, mas não sabia o caminho que tomar, né? Então, eu pensava em ter algo próprio, eu gostava da ideia de clínica, de ter uma clínica, tal, de atender, fazer meus horários. Nunca pensei em CLT, primeira vez, né? O clube me proporcionou isso. Mas eu falei, putz, é um momento necessário, talvez, para mais para frente me estabilizar na clínica. Então, tipo, naquele momento, quando eu entrei no clube, eu pensei nisso. Quando eu larguei a Prime e a Moving Care, eu pensei em qualidade de vida, quero estar mais perto da minha casa e queria, naquele momento, ter algo próprio. Então, foram duas vertentes que me tiraram dos lugares longes, né? E de outros profissionais, né? Não, é isso. Na verdade, eu acho que você vai lapidando o que você quer, né? Você sabe a via final, parcialmente, e vai construindo os caminhos até chegar lá, mas não exatamente os seus planos iniciais são os seus planos finais, né? Então, sim, as coisas foram mudando e aí chegou no momento que eu falei, putz, vou me aquietar perto de casa, vou ter o meu negócio. E neste momento é importante, eu gostei da ideia do clube para aprender, né? Isso tem os meus as coisas que estão enraizadas, que sempre aprender, que eu quero sempre conhecer novas pessoas, novas linhas de raciocínio. O clube está servindo para isso. Quero atender equipes, quero saber como que é a vida de clube. Então eu acho que hoje passei por muita coisa já em relação à minha vida profissional. Estou muito satisfeito, estou feliz e não busco nada além disso. Não estou buscando nada, vai ser diferente, eu vou buscar outra coisa ano que vem. Eu estou bem feliz, né, hoje. Então, acho que eu cheguei onde eu queria. Então, para mim, maravilhoso. Assim, talvez diminuir a carga horária seria interessante, pensando na qualidade de vida. Só. Por enquanto, é isso que eu quero. Legal. Poderia falar muita coisa aqui, eu vou tentar ser direto ao que está vindo. Acho que na angústia ali do formado que ainda não se conhece, né? Não estou nem falando de você, mas estou tentando extrapolar pela experiência de grande parte das pessoas. Acho que toda vez que a gente encerra um ciclo e vai começar outro, é muito comum a gente passar por isso. É o ciclo da escola, né? Terminei o ensino médio, o que eu vou fazer? Agora eu tenho que escolher minha profissão, né? Aí bate essa insegurança e tudo mais. Aí
terminei o ciclo, escolhi a profissão em teoria, né? Fiz uma graduação, me formei fisioterapeuta. Agora, para que área que eu vou? Escolhi fisioterapia esportiva, terminei a pós-graduação. Para onde que eu vou? Nessa área. E aí vai ramificando. E ainda que até aí o desenho tá mais ou menos desenhado, vamos dizer assim, né? Escola, faculdade, pós-graduação, aí começa a encascar. Aí você começa a olhar para dentro, né? Ao invés de olhar para fora e ver quais são... Tipo, as opções que o mundo tem são escola, graduação, pós-graduação, é qual mais tem óbvio, essa. Aí depois você começa a trabalhar e aí você tem que olhar pra dentro. Aí para no ponto que eu queria chegar, que é justamente uma jornada de autoconhecimento. Exatamente. Que aí, pro autoconhecimento, o testar, o ter opções, se conhecer, nutre muito isso. Aí você vai tendo teste feedback. Isso daqui me agrada, não me agrada. Né? Então vai nutrindo até que um momento você fala, quais são meus valores? O que para mim é importante? Para mim é qualidade de vida, para mim é estar numa empresa, cada um vai ter o seu, então não tem fórmula. Exatamente. Né? Vai nutrindo e você vai aprendendo, se moldando, e aí vai chegar num momento que você fala, é por aqui, legal, e você não está deixando de fazer, você não está sendo errado em fazer isso, né? Na verdade, eu mantive meus valores de conhecer pessoas, de ir atrás de cursos, de ir atrás de... Né? Porque nesse meio tempo de várias clínicas, eu estava nos cursos, na pós, no aprimoramento, no IDOT. Então foram anos que minha vida estava dividida, né? Em períodos estudando, períodos trabalhando. E aí... que traz também seus contras, né? Tipo, em termos de vida, assim, sociais. Mas de cada coisa que eu saí foi um aprendizado incrível, assim. Então, eu, como profissional, me moldei. Então, como profissional, a cada dia que passa, eu sinto que eu progrido, claro. Cada lugar que eu saio... E é muito legal, você sai sempre de portas abertas, né? O pessoal gosta, o pessoal vê que você está dedicado. Então, aquele não que você deu para aquela pessoa não ficou um não ruim. Foi, não, quando você puder, quando você quiser, volte. Vem tomar um café. É muito legal. Ou volte para ficar, assim. Então, quando eu estava na Moving Care, a Raquel me chamava para morar em Alphaville. Não, vem morar em Alphaville e tal, a gente vê uns lugares. É muito legal isso. Quando eu falei que eu ia sair, ela me chamou para jantar, para conversar sobre a possibilidade de ficar. Foi muito legal. Então, é legal. O não traz coisas boas também. Não é só o sim, né? E até porque cada sim tem um não envolvido, né? A partir do momento que você diz sim para uma coisa, tem um monte de coisa que você deixou para trás. Exato. E acho que isso também gera bastante angústia, assim, que aí você fala, aceitei tal coisa, mas... e tal coisa que eu deixei, tal coisa que eu deixei, tal coisa que eu deixei. E às vezes, quando a gente começa a perceber, eu pelo menos, que dizer sim para tudo não funciona, você não vai conseguir dedicar tudo que você pode naquilo, aí você fala, não, calma aí. Aonde eu vou render o melhor? Aonde eu vou entregar o meu melhor também, né? Acho que tem muito disso. Verdade, sim. Posso eu entrevistar? Pode. Legal. Vocês saíram e já sabiam, tipo, quero estar aqui? Ou vocês tiveram essa construção também de para onde eu vou? Tivemos um momento que a gente pensou se a gente queria tocar a Move For e não teria resto, ou seria complementar com outra coisa, mas tirando a parte da Move For, vocês já sabiam o que vocês queriam? Não, eu nunca soube exatamente o que eu queria, assim... tendo uma figura, tá? Eu sempre tive meio que estrela do norte, né? Eu funciono assim, eu tenho um norte, um destino, assim, tipo, que é muito mais o ideal do que o local, entendeu? E aí, acho que sempre funcionou um pouco dentro de buscar esse norte com um pouco de necessidade também. Então, eu tinha uma necessidade muito grande de, depois de formado... cara, eu sei que para onde eu quero chegar eu preciso de uma pós-graduação. Mas atualmente eu não tenho grana para pagar uma pós-graduação. Eu tinha muito medo de não conseguir. E eu não conhecia nada do mercado. Então essa foi a minha primeira insegurança. E aí,
muito do contato, das pessoas, do conhecer, as portas foram se abrindo e as oportunidades surgiram. E a primeira delas que foi fundamental para eu fazer aquilo que era fundamental para buscar a minha estrela do norte foi a Care Club. Então foi a primeira forma de eu realizar e, puta, foi um gol de placa, assim, já de, tipo, exercer dentro de uma clínica muito boa, aquilo que eu acredito, possibilitando eu me tornar o profissional que eu acreditava ser fundamental para buscar as outras coisas. Ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito da troca, do aprendizado, do ensino. Então, eu nunca fiz uma IC, mas eu fui monitor de tudo que você pode imaginar. Por quê? Porque eu sempre gostei disso. Então, eu montei minha vida para, de alguma forma, em algum momento, eu estar preparado para poder trabalhar com ensino. Aconteceu sempre muito antes do que eu esperava. Então, eu entrei na Care Club muito antes do que eu esperava. Quando saí da Move4, a Move4 serviu como um terceiro teste para mim, né? Que é, quero empreender, quero testar, quero criar. Será que eu sou bom nisso? Então, venho muito com esse teste. E, ao mesmo tempo que foi muito bom, deu certo por um tempo, me deu uma frustração de, cara, não deu tanto certo quanto poderia. Agora, eu fiquei muito com uma dúvida. Será que o problema sou eu? Eu não tenho perfil para isso? Ou será que não? Foi essa circunstância que não deu. Então veio um segundo teste para mim, eu falei, eu vou testar as coisas sozinho. E aí foi aí que eu comecei o canal, falando, cara, já que um pilar muito importante para mim é o ensino, e eu não tenho oportunidade recorrente de ensino, apesar de dar aula aqui e lá, eu vou me preparar para isso. E aí eu comecei a criar os conteúdos para o canal como um exercício para mim, né? Então, tipo, empreendimento, alimentando um negócio para quando surgisse a oportunidade. Eu não tinha perspectiva nenhuma, mas se surgir, eu tô aqui. Legal. E é muito legal porque dá para ver que o universo vai entendendo que você tá agindo, assim. Sei lá, querendo ou não, as pessoas brincam, criticam no momento seu jeito de falar, mas elas estão vendo o que você tá fazendo. Em algum momento surgiu a oportunidade, e na hora que surgiu, estava pronto, estava treinado, né? E surgiu muito antes do que eu esperava. Então, dentro desses pilares, hoje, 6 anos depois, quase de formado, eu vejo que minhas estrelas do norte de 5 anos atrás, esse ano eu alcancei todas. Aí eu fiquei assim de tipo, caralho, que da hora. Mas ao mesmo tempo vem o Franco de hoje, já não é o Franco de 5 anos atrás. Quais são minhas estrelas do norte de hoje, sabe? Então eu tô no momento de me reconhecer, tô aproveitando tudo, tô totalmente satisfeito com tudo que está acontecendo, mas tô aí aberto também para entender qual que é meu momento. Eu tô naquele momento de olhar de novo para dentro para mim, outro momento de vida, e falar, cara, qual que é meu caminho agora? Onde que eu vou pontuar o norte e tentar perseguir? E é isso, não é fixo esse caminho, porque você vai seguindo e o mundo vai te dando aí algumas barreiras, né? Em vários momentos tem barreiras, não é só caminho livre. E em vários momentos também aparecem outras coisas que você fala, cara, é por aqui. E aí eu vejo uma jornada muito de conhecimento. Até no ensino eu estou me conhecendo mais. Qual que é o perfil de aula que eu rendo mais, qual que é o perfil de aula que não é para mim, sabe? Então, sei lá, uma jornada muito de autoconhecimento. Muito bom. Legal. Só posso... Por favor. Você falou um negócio muito legal de... O universo entende. Tipo, eu acredito muito nisso. Eu acho que a partir do momento que eu abdiquei de estar longe e ficar só na esfera de clínica, né, Zona Sul, Vila Mariana, tudo mais, arredores, Vila Clementina, você concentra energia naquele lugar e até eu sair dos outros, não vinha com tanta força as pessoas que vêm hoje, né? Então, até as pessoas de Alphaville vieram, algumas me procurarem, do Morumbi e tal, algumas vieram, tudo mais. Então, você concentrou energia ali, começou a vir. Uhum. E uma coisa que era meio óbvia, você não estava concentrado ali, a vizinhança não te conhece. Uhum. Apesar de sempre ter morado lá, de sempre ter começado lá, eu não fiz a minha carreira lá. Então, quanto mais você fica naquele lugar, as pessoas vão te conhecendo. Uhum. E a energia vem atraindo mais pessoas. Então, você demandar sua atenção num ponto,
o universo entende e as pessoas e as coisas acontecem, Sim. né? Assim como no momento que você divide demais, não sobra energia suficiente para as coisas acontecerem. Exatamente. Então eu também acho que tem um ponto ótimo aí do quanto concentrar. É até um ponto que eu vim com a cabeça assim de acho que a gente precisa falar disso, porque a gente trabalha na fisioterapia, mas somos 3 profissionais autônomos, tirando você no paulistano que tem um regime CLT. Cara, para quem é autônomo, não dá para colocar todos os ovos na mesma cesta, né? A partir do momento que aquela cesta falhou, acabou, é um risco muito grande, você não tem nenhuma garantia. Mas ao mesmo tempo, isso faz você se mexer e criar novas coisas, então nunca te deixa parado. Você está sempre no aprimoramento constante, então eu não acho ruim. Mas qual que é o ponto ótimo? Quantas cestas eu vou pôr, né? Então eu acho que esse é um ponto que a gente tem que chegar em vários momentos, cara. Sei lá, esse ano mesmo, estourou de aula que eu tinha que dar, eu falei, cara, não, perdi qualidade de vida, então não é isso, então é daqui para baixo. Quanto que é? Eu sinto também que se eu dedicar exclusivo só para uma coisa, eu também não rendo o máximo, porque eu não sirvo para isso também, eu fico entediado, eu me canso, rotina só de atendimento para mim é maçante, então qual que é o meu ponto? Para alguém vai funcionar atender das 7 da manhã às 9 da noite, para mim eu sei que não funciona. Então eu fico testando dentro da minha rotina que eu já sei mais ou menos o que funciona pra mim, sabe? Vamos lá. Cara, da minha parte, tava conversando com o Nicolas, até que veio aqui hoje, veio já no podcast. Essa semana eu tava conversando com ele sobre isso, assim, né? Eu sei, o Nicolas é um cara de sonhos, né? Você pega ele, começou a correr e aí ele, não, meu sonho agora, ele fez a primeira maratona, ele foi bem. Aí ele falou, meu sonho é fazer o sub-3 na maratona. Aí ele foi atrás e o sonho dele era trabalhar no Palmeiras. E agora ele começou a trabalhar no Palmeiras. Então ele é um cara de sonho, né? E sonho é uma parada que... acho que, na verdade, é um nome que você dá para as coisas que você vai colocar bastante ênfase, né? Só que eu nunca me reconheci como um cara sonhador, assim, no geral. Eu me reconheço muito quando o Cássio já trouxe isso em algum episódio alguma vez, quando ele fala do seguinte, eu não sei muito bem onde eu vou chegar, eu sei que eu tenho que estar em movimento. Então eu tenho que estar em movimento, eu tenho que estar me mexendo, as coisas vão aparecendo, eu vou tomando decisões. Então dificilmente eu consigo olhar muito para um longo prazo, assim. Tem algumas ideias hoje, acho que a maturidade vai chegando, eu tenho algumas ideias não tanto em relação ao trabalho, mas em relação à vida que eu quero ter mesmo lá na frente. E isso vai envolver uma construção de trabalho até lá. Mas desde, sei lá, colégio, a própria escolha da faculdade foi uma coisa assim, cara, não tenho muita certeza do que eu quero. Aí eu prestei 3 cursos, no que eu passei eu fui, entrei no primeiro ano, não sei, começou algumas matérias mais Chorou com a gente na Copa Física? Não, no BIF. No BIF, o primeiro campeonato, maio, sei lá, alguma coisa assim, não tinha certeza do que eu queria. Eu vou te falar que foi um choro gostoso, velho, porque eu tenho muita saudade desse momento, foi um momento de choro, você tava... Sim. Mas foi acolhedor, velho, foi muito legal esse dia. Foi, cara, e aí, assim, cara, foram alguns meses depois, passamos a ter disciplinas que me abriram os olhos, encantamento mesmo com a físio. Eu falei, é isso, aí, é isso mesmo, assim, não me vejo fazendo outra coisa profissionalmente. E aí beleza. Aí, assim, dentro da físio, aí o caminho foi até que, acho que mais claro, no sentido de entender o que eu gostava mais ou não. Eu sabia que eu queria muito provavelmente, gostei de outras áreas, mas muito provavelmente da área musculoesquelética. Não tinha muita dúvida. Eu entrei na físio com essa cabeça de... Se eu for fazer físio, vai ser pensando em atuar na área musculoesquelética, mas, óbvio, gostei de outras áreas. Aí, dentro da físio, musculoesquelética, esporte e tal, vamos pro esporte. Acho que faz bastante sentido dentro dos estágios que a gente passou. Aí o caminho foi ficando um pouco mais claro. E aí teve oportunidade na Care também, logo que me formei, que também foi, cara, o que me proporcionou começar, então, né, ser introduzido no mercado de trabalho. Não demorou muito, tive uma experiência de 2 anos no Palmeiras, que também foi muito legal, então tive uma experiência de clube. Me arrependo de alguns pontos em relação ao Palmeiras, do tipo não ter me testado mais no sentido de, feito viagem, sabe? Coisa assim que acho que seria de uma vivência de clube interessante. Mas, e aí, enfim, teve a Move4, obviamente também uma primeira experiência ali empreendendo.
Deu para bater muita cabeça ali, deu para se estressar. E agora convidado pelo Franco há um tempo já, com a história do podcast, a gente tentando produzir coisa junto para o canal. E eu me vejo hoje relativamente contemplado com a rotina de atendimento e um futuro breve em que a gente se imagina, acho que fazendo mais coisa para o canal, assim, sabe? Mas é isso, assim, de novo, o Franco foi a oportunidade que ele ofereceu de estar junto foi uma situação que a vida me apresentou, não era uma coisa que eu estava buscando. E que eu olhei e entendi que fez sentido. Então, na minha vida, realmente, eu não tenho muito essa parada de sonho, sabe? E eu acho que muita gente é assim, talvez, né? Só vai, deixa a E vida acho me que é levar. perfil, cara, também. É muito de perfil individual de cada um. Olhando no retrovisor da vida aí, eu vejo que... Tive experiência no HC também com o ensino, ficaria mais tempo, mas enfim, circunstâncias do momento também não permitiram. Mas também, porra, a união de assistência, né, atendimento, um empreendimento nosso aqui, que é o podcast, mais uma parte de ensino, acho que é um tripé muito interessante que eu gosto muito, assim, gosto muito. Esse é o tripé que eu vejo que funciona muito bem pra mim. E, enfim, eu ia falar que o teste lá da Move4 serviu inclusive para ver, cara, todos são meus amigos, mas quem daqui eu sinto que eu trabalho melhor? Então não foi à toa o convite pro Rafa, foi justamente, cara, me dou muito bem, né? Tipo, acho que tem total perfil, é o cara que gosta disso, então, tipo, cara, beleza. Aí você vai aprendendo que sócio não é amigo, amigo é amigo. Sócio é outra coisa, precisa ser complementar e precisa ser além da amizade, não no sentido mais que amizade, mas mesmo quando o negócio estiver caindo, assim, você tá puto com o amigo ou não, sócio é sócio, tem que estar tudo bem aí nesse sentido também. Com certeza. Né? Então, acho que são vários aprendizados que o mundo pode ensinar, cara. Maravilha. Com Concordo certeza, total. cara. Com certeza. Que Então, legal de vocês ouvir. E aí, acho que talvez, deixa eu ver quanto tempo a gente tá. Acho que estamos indo para os finalmente, mas acho que um resumo da ópera aqui, não sei, né? É que a gente, durante esses processos de saber qual prato vai deixar e qual prato vai começar a equilibrar, e enfim, trocas, né? São muitas vezes pontos de inflexão que a gente tem, né? Tipo, cara, tá muita coisa aqui agora, o que eu vou fazer, né? Então, e aí são nesses pontos de inflexão que realmente você tem que olhar para dentro e entender o que faz sentido para você. Assim, acho que Sim. a dica até para quem se formou recente, tá para se formar e tal, é isso, assim, tem que aceitar qualquer trabalho, tudo que aparece eu tenho que pegar, cara, olha pra dentro e entende. É o momento de se testar? Então, beleza, se testa, né? Vai ralar mais mesmo no começo, isso aí não tem como. Tem uma coisa também, talvez geracional, que às vezes o cara que tá acabando de se formar, não sei, não conheço a galera, Franco acho que conhece mais a galera que tá pra se formar, mas a gente deve ter uma parada geracional da galera às vezes querer sair já pro mercado de trabalho estourando, sem, sabe, ralar muito, assim, e, cara, tem que ralar mesmo, cara. E, cara, acho que tem uma coisa do esquecer o perfil nota, assim, sabe? Tipo, é muito mais pela curiosidade, pelo aprendizado, pelo que a experiência vai me entregar. E... Perfil nota? Perfil nota de estou aqui para ganhar nota, entendeu? Sim. A gente tem que entender que as relações que a gente tem durante a graduação e durante o estágio, sei lá, por que será que o Calil tá aqui hoje? Cara, porque de alguma forma você foi especial e ele falou, vou ver o que o Renan tá falando. Então, é um cara que você conheceu lá atrás, não sei o quanto que você mantém o vínculo com ele, mas serviu como um gatilho de falar, vou lá gastar uns minutinhos vendo o Renan. E foi um vínculo que, às vezes, despretensioso que você fez, mas que é um cara que vai falar, precisa de físico. Cara, conheço um cara, o Renan. E não é a nota que te botou isso, entendeu? Sim. E eu vejo que muitas vezes o aluno fica preso nisso e, cara, ter boas relações, se entregar ali pro momento é fundamental. E não fazer o meia bomba, né? Não fazer o mais ou menos, porque, cara,
ninguém vai querer o cara mais ou menos trabalhando junto, sabe? Sim, com certeza. Eu acho que é isso um pouco que eu vejo. Posso voltar e fazer perguntas? Sinta-se em casa. Quando é o momento de levantar mais pratos? Tem mais de uma pergunta, tá? Quando é o momento de vou testar, vou levantar mais pratos? Quando que você acha, pela sua experiência? Quando é o momento de levantar mais... Acho que não tem uma regra, né? Na verdade, eu fui abraçando lugares que no momento fazia sentido para mim, né? Então, algo próximo da minha casa fazia sentido. Algo próximo da minha casa esportivo fazia sentido. Aí foi expandindo, um lugar maior esportivo fazia sentido. Então, assim, acho que é muito do momento como você se avalia, como você avalia o seu momento. Saber os seus limites de estou cansando, está difícil, está fácil, era tudo perto da minha casa, então não tinha uma dificuldade geográfica grande, por exemplo. Então acabou sendo, eu podia levantar mais de um prato próximo à minha casa naquele momento. Tinha condições para isso. Mas será que eu faria IDOT junto com uma especialização, com aprimoramento? Não, sabia ali que não daria para fazer um curso junto com a pós, junto com o trabalho. Então é mais uma questão de você colocar na balança mesmo. Acho que é momentâneo, uma análise sua de o que faz sentido naquele momento ou não. Dia após dia, né? Não tenta viver tudo em um dia. Você vai saber só naquele momento. Você vai fazer uma análise da sua vida naquele momento. Não é saber que existem fases, né? Não é sempre que você vai estar bem, não é sempre que você vai estar mal, não é sempre que você vai estar naquele lugar. Então, saber as fases da sua... saber o seu momento, acho que é importante. Então, legal. A partir daí, você molda o quanto de pratos você pode subir ou não. Segunda pergunta. Qual que é o momento de descer alguns pratos? E ter, né? Acho que a grande palavra é prioridade. Acho que é a mesma resposta. Saber o momento atual, saber o quanto você está cansando, sobrecarregando ou deixando de fazer bem o que você está fazendo. Então, a partir do momento que eu estou trabalhando das 7 às 9 e me deslocando muito e eu estou vendo que nos atendimentos ali não está tão legal. Estou deixando de fazer o arroz e feijão que eu considero bem feito. Arroz e feijão mal feito, para mim, não faz sentido estar ali. Você fala, já não tem significado isso para mim. Então, saber os seus limites, eu acho que é o momento de você saber quando você pode baixar o prato. Eu tenho uma terceira e acho que é a última. O que te ajuda, o que pode te ajudar nesse autoconhecimento do momento, o que é importante para mim, para facilitar essa tomada de decisão do quando subir mais pratos e do quando descer mais pratos. Não sei, pode compartilhar o que você acha aí. Eu acho que, mesmo pós-formado, acho que tem sempre aprendizados, né? Então, de tudo que você faz, você vai aprendendo. Eu acho que você se entender, se autoavaliar constantemente é o caminho, né? Então, eu sabia que falar vários sims e não falar não estava me prejudicando porque não estava dando conta ali de tempo. Então, uma autoanálise ali que fez sentido. Ficar triste constantemente com situações. Putz, odeio trânsito. E eu tô pegando trânsito todo dia. Autoavaliação, isso aqui não tá fazendo mais sentido na minha vida. Estou desgastado. É o momento de eu procurar novas coisas. Eu não abri mão das coisas que eu tava até eu saber que eu ia estar seguro em outro lugar. Então, ter essa segurança financeira também, isso é importante. Sim. Então, não saí da Moving Care até saber que a Prime estava sendo um passo para a Esfera. Eu estava com um pezinho na Esfera quando eu saí na Moving Care. Então, alguma coisa ali me fez sair com segurança. Vou sair da Prime. Tem o clube. Então, o clube me deu uma segurança para sair da Prime. Então,
meio que fazer uma análise também financeira da situação, do quanto você está seguro ou não, quanto você está protegido ou não. É lógico, o dinheiro não é tudo. Então, mesclar o quanto você está feliz e o quanto você está protegido financeiramente para dar algum próximo passo. Então, Até porque se não tiver essa proteção, você não vai conseguir, você vai ficar refém da situação, né? exatamente. Acho que é sempre uma autoanálise aí nessa terceira resposta, é você se conhecer. Então, eu era uma pessoa na escola, e na faculdade eu era outra, e pós-faculdade eu era outra. Então, tipo, você vai amadurecendo, vai entendendo, vai aprimorando, mas nunca deixar de evoluir. Acho que você sempre tem que buscar crescer. Onde você estiver, no curso que você estiver fazendo, se te agregar, se faz sentido para você naquele momento, precisava de um curso de terapia manual, fui buscar um curso de terapia manual. Tipo, por que eu precisava disso? Porque faltava mão. Todo mundo tem, sei lá, uma facilidade em fazer as coisas, eu não tenho. Puta, vou buscar alguma coisa. Então, tipo, sempre uma autoanálise da sua vida, do seu momento, acho que é fundamental, né? Tipo, isso que te faz tomar decisões com mais segurança ou facilidade, assim. Muito bom. Vou levantar alguns comentários aqui, Renan. Comentários. O Você copo é sabe. seu. Então tá. Um novo Então, brinde. Obrigado. Mostra pra câmera ali, ó. Corte. Olha lá. Aí, ó. Nossa senhora, esse corte aqui. Teve muito comentário, hein? Teve bastante. O pessoal mandou aqui. Meu físio fera aí. Eu não enxergo nada, velho. Eu sou míope pra caramba. Meu físio fera aí. Quem mandou essa foi o Calil. Fernanda Siqueira comentou o top. Henrique Garrigós. Ô, Rafa, você tá longe do microfone e ninguém tá ouvindo. Henrique Garrigós. Esse é fera. Manuela. Desculpa. Será Gioli. Que top. Físio é tudo. Renan é o melhor físio que tem. Quem é esse? A Manuela. Ah. Será Gioli. Ricardo Calori. Top. Ó, esse aqui eu vou ter que pôr na tela. Thiago Kawamura. Olha lá. Cebolinha. Cebolinha. Meu coração. O pessoal tem muita inveja Do seu estilo. do meu estilo de me vestir, né? Sempre teve. Mas vamos falar que teve um upgrade. Não era assim. Não, melhorou muito. Melhorou não é. muito. Foi aprendendo com o tempo também. Com Não, o erros e acertos. Você vai aprimorando. Isso não é aprendizado. Isso daí chama Bullying. Gabriela. Isso é verdade. Ela reformou meu guarda-roupa inteiro. Senão ela falou que não ia sair mais comigo. Aí eu acabei... Gabi, você fez um ótimo trabalho, cara. Ah, pelo amor de Deus. Já me vestia bem. Mas A controvérsia. Outro comentário aqui. eu tinha um shorts verde na faculdade. Aí eles me chamavam de Cebolinha. E que não fazia muito sentido, porque o Cebolinha tem a camiseta verde e o short preto, mas... Vocês que erraram o Ah, mas apelido. parecia. Parecia, né? Ó, a Giovana mandou aqui. Giovana TM. Aham. Renan é meu físio. Nunca conheci um profissional tão humano. Isso é Gratidão. verdade. Que top. Débora Pesinato. Débora? Ah, Débora. Débora. Renanzinho, mago da físio. Ô, louco, cara. Então, gente, muito obrigado por acompanharem aqui a conversa com o Renan, para quem esteve presente até agora na live. Desculpa aí, um momento caiu o áudio, mas a gente recuperou. Renan, muito obrigado pela sua presença e obrigado aí para quem esteve ouvindo nas nossas plataformas. Últimas palavras? Muito obrigado pela oportunidade de vir aí. Gosto muito de vocês, amo vocês, A real. gente chamou, na verdade, sabe por quê? Porque eu fiquei insistindo pra chamar, Não, né? você não ficou. O Lucas falou pra gente que você ficou chateado, que ele foi convidado e você não. Isso, não, mas já veio faz tempo. Falou, cara, os caras estudaram comigo. Pô. Como é que porra, os caras estudaram comigo. Eles chamaram você, se dizem velho. Não, foi antes do Lucas até. Vai falar, porra, os caras estudaram comigo, se dizem amigos, são Esse é o Renan. empreendemos juntos. Coraçãozão Como assim, aberto, cara? mas fica ressentido quando... Tem remorsinho. Ele fala não... Hoje em dia ele fala não pras pessoas, mas se as pessoas falam não pra ele, ele fica com remorso. Fico nada. Não, e não é Hoje nem em que dia- falou não. É que a gente ainda não tinha feito o convite. Ia chegar. Ia chegar. Na verdade, vocês tinham me convidado. Pra ser justo, vocês tinham me convidado. É verdade que você não participou.
Um que não foi pro ar, inclusive. Não foi pro ar. É verdade. É o... Na verdade, a gente gravou, mas não foi pro ar. São os episódios secretos do Movimento em Foco. Exatamente. Esse daí, cara, tá guardado no baú, não pode ir pro ar. Não, esse daí só quem vai ter acesso. Será que o pessoal que participa do Clube do Movimento vai ter acesso? Falta o pessoal... Clube do Movimento. Falta o pessoal entrar lá no Clube do Movimento, cara. Não sei, não faço ideia do que é isso. A gente vai divulgar. Tá bom. O Clube do Movimento, você tá de fora? Tô de fora. Tá perdendo, vai entrar hoje. Meus amigos não me chamaram. É isso, cara. Boa. É isso? Pô, muito obrigado. Obrigado aí pra todo mundo que esteve aí ouvindo. Pra todo mundo que me acompanhou, que acompanhou esse canal maravilhoso. Voltem sempre, assistam essas feras. Finaliza o episódio. Incríveis da fisioterapia. Finaliza o episódio aí. Eu? Como? Você não é ouvinte, você vai ter que saber finalizar agora. Uou! Um beijo. É isso, fechou. Valeu. Obrigado, gente.